Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez. Vamos, então, ao nosso segundo vídeo sobre geometria espacial, na disciplina de Matemática 3. Estamos agora trabalhando exercícios 1 a 4, daqueles exercícios que eu mesmo vou resolver na nossa lista de exercícios 5, a LR5. Perfeito? Isso vai nos ajudar bastante a desenvolverem os exercícios propostos para casa, tá? Então, vamos lá, gente. Exercício 1, exercício da FUVEST, para vocês verem como a FUVEST também não é um bicho de 7 cabeças. Quantas faces tem um poliedro convexo com 6 vértices e 9 arestas? Tá aí, ó, V igual a 6, A igual a 9. Desenhe um poliedro que satisfaça essas condições. A segunda parte talvez seja um pouquinho mais complicada. Muito simples, vou jogar na relação de Euler, V mais F igual a A mais 2. Então, 6 no V e 9 no A. Vai sobrar o F como incógnita. 6 mais F igual a 9 mais 2. 9 mais 2 é 11. Jogo 6 para lá, 11 menos 6. O F é 5. Esse poliedro, então, tem 5 faces. Vocês viram na parte teórica da aula passada que trata-se de um pentaedro, um poliedro de 5 faces. Existem algumas formas de desenhar o pentaedro. A forma que nós vamos adotar é essa, certo? Observem ali como ele tem 6 vértices, 3 embaixo, 3 em cima, 9 arestas, 3 embaixo, 3 em cima, e 3 dos lados que estão de pé na vertical, e 5 faces. Professor, por que não podemos desenhar o pentaedro com uma face quadrangular embaixo, como se fosse uma pirâmide, e 4 triângulos dos lados? Teria um pentaedro também, certo? Mas ele não verificaria o número de vértices e o número de arestas que esse aí tem, perfeito? Então fica aí a caixinha de Toblerone, só que um pouquinho achatada do jeito que está desenhada, né? É a única forma de um pentaedro satisfazer essas 3 condições. Boa, seguimos adiante, segundo exercício. Um poliedro é constituído por 4 faces triangulares, 3 faces quadrangulares e 2 faces pentagonais. Beleza? 4 faces triangulares, 3 quadrangulares e 2 pentagonais. Tá aí os números de faces desse poliedro. E eu vou colocar aqui os polígonos que representam cada uma desses tipos, desses grupos de faces. Fica claro, né, pessoal, já de imediato, que é um poliedro de 9 faces. Beleza? Seria um eneaedro, algo assim. Enea significa 9. Tudo bem por enquanto? Então, temos aí 9 faces, e são aquelas ali desenhadinhas. Se você quiser desenhar esse poliedro, você vai ter bastante dificuldade, certo? Eu mesmo nem consigo imaginar exatamente como seria esse poliedro. O que ele pergunta é o número de arestas e o número de vértices. É um exercício clássico que sempre aparece muito por aí. Vocês vão fazer o seguinte. Vocês concordam comigo, né? Que as 4 faces triangulares significam 4 vezes 3 arestas. As 3 faces quadrangulares significam 3 vezes 4 arestas. São 3 arestas, são 3 faces, cada uma com 4 arestas. As 2 faces pentagonais resultam em 2 vezes 5 arestas. 10, certo? Temos 12 mais 10. Portanto, temos aí 34. N igual a 34. Lucas, de onde surgiu esse N que a gente não viu ainda? Por que A não é igual a 34? Por que você não está dizendo que esse é um poliedro com 34 arestas? E ponto final, uma das perguntas que o exercício está fazendo já estaria respondida. Vejam bem, pessoal, nós vimos que a característica de um poliedro é que cada lado de uma face encosta no lado da outra, ou seja, é também lado da outra. Portanto, os lados desses polígonos ocorrem 2 a 2. Nós estamos aí, quando fizemos essa conta dos 34, contando 2 vezes cada aresta. Portanto, para obter o número de arestas, eu preciso pegar esse N e dividir por 2. Tá aí uma nova formulinha para vocês. O número de arestas é o número de N dividido por 2. Esse N você obtém dessa forma que eu obtive aí. Portanto, é um poliedro com 17 arestas.
34 dividido por 2 dá 17. Agora, para achar o número de vértices, ficou fácil. Relação de Euler, V mais F igual a 2. Jogo 9 no F, 17 no A, e obtenho aí o V igual a 10. 17 mais 2 é 19, menos 9, né? Dá 10. Resposta final do exercício, 17 arestas e 10 vértices. Não esqueçam, esse é um exercício clássico, aparece muito. Procedimento tranquilo de resolver. Não esqueçam de dividir o N por 2. Terceiro exercício, um pouquinho mais elaborado, contextualizado, da UFRJ. Um icosaedro, que como nós vimos, é um poliedro de 20 faces, ele nem precisaria ter dito para nós, né? Regular, muito importante, hein? Estamos falando, então, de um poliedro de Platão também, e regular. Todos os triângulos que constituem as faces são triângulos equiláteros. E 12 vértices, ele tem 20 faces e 12 vértices. A partir dos quais, a figura está ali, né? A partir dos quais retiram-se 12 pirâmides congruentes. Então, você faz um corte com uma faca, como se fosse em cada pontinho desses vértices, em cada pontinho desse sólido, né? Ou seja, em cada vértice, corta e faz uma pirâmide. E faz isso em todos os vértices. Pirâmides todas com as mesmas medidas, congruentes. Tá? As medidas das arestas dessas pirâmides são iguais a 1/3 da aresta do icosaedro. Então, as arestas da pirâmide são 1/3 das arestas do icosaedro. O que resta é um tipo de poliedro usado na fabricação de bolas, observe a figura. Então, nós temos ali a bola, né, que é formada por faces. Todas elas, algumas delas pentagonais, perfeito? Essas faces pentagonais vieram do corte que você fez para obter a pirâmide. As outras faces, que são as que estão em branco na bola, né? As pentagonais que eu comentei são as que estão em preto ou em cinza. E as que estão em branco são faces hexagonais, se vocês observarem bem. Portanto, é um poliedro que quando você coloca ar dentro dele, né? Como é feito de couro ali, ou algum material equivalente, fica já num formato curvo e num formato de bola. Mas antes disso, ele é um poliedro. Formado por hexágonos em branco e pentágonos em preto ou em cinza. Beleza, gente? Se você observar bem também, todas as arestas têm a mesma medida, porque você cortou de maneira que fosse a aresta resultante 1/3 da aresta anterior, né? E em cada aresta anterior tem 2 cortes feitos, portanto, todas as arestas desse poliedro têm exatamente a mesma medida, que é 1/3 da aresta anterior, da aresta do icosaedro original. Beleza? Pare o vídeo e reflita um pouco sobre essas questões que eu comentei. Estamos trabalhando, então, com o segundo poliedro agora. Não se trata mais de um icosaedro. Trata-se, portanto, de um poliedro com faces hexagonais em branco e faces pentagonais em preto. Todas elas com as mesmas arestas. Seguimos interpretando o enunciado do problema. Para confeccionar uma bola de futebol, um artesão usa esse novo poliedro, no qual cada gomo é uma face. Ao costurar 2 gomos, unindo as faces, ou seja, produzindo uma aresta, ele gasta 7 centímetros de linha. Depois de pronta a bola, o artesão gastou, no mínimo, um comprimento de linha igual a... No mínimo porque, obviamente, que ele vai gastar um pouco de linha a mais, né, caso cometa algum erro ou algo do tipo. Gente, em outras palavras, o problema está pedindo para nós o número de arestas. Porque se nós soubermos o número de arestas desse novo sólido, basta multiplicar por 7 centímetros e temos a quantidade de linha gasta. Perfeito? Temos ali 12 faces pentagonais e 20 faces hexagonais nessa nova bola de futebol. Perfeito? As 20 faces hexagonais vieram das 20 faces originais lá do icosaedro. E as 12 faces pentagonais vieram das 12 pirâmides que foram cortadas, obtendo, portanto, 12 faces
pentagonais. É um poliedro, se eu quisesse saber, né, de 32 faces. Mas não nos interessa aqui o número de faces desse poliedro, e sim o número de arestas, que é o que o exercício pediu. Temos 12 vezes 5, mais 20 vezes 6. 12 faces pentagonais, 20 faces hexagonais. 12 vezes 5, 60. 20 vezes 6, 120. Temos um N, então, de 180. N igual a 180, porque as arestas acontecem, os lados dos polígonos ocorrem 2 a 2, um em cima do outro. Vou pegar esse 180 e dividir por 2, pela formulinha que vimos no exercício anterior, A igual a N dividido por 2. Temos, então, 90 arestas. Esse é um poliedro de 90 arestas. Se eu faço a multiplicação de 90 por 7, né? 9 vezes 7 dá 63. 90 vezes 7 vai dar 630 centímetros. Resposta do exercício, 6,3 metros. Item B. Perdão, eu não assinalei ali, mas no slide, né? Mas a resposta é o item B. Exercício 4, pessoal, não vou resolver por completo, assim como fiz na primeira parte das nossas atividades pedagógicas não presenciais, né? Só dei o encaminhamento para a resolução desse problema. É uma questão de vestibular da UFPR. Um poliedro convexo de 29 vértices, vou anotar ali os 29 vértices, possui somente faces triangulares e faces hexagonais. Olha lá, ó. X faces triangulares e Y faces hexagonais. Não sei quantas são, ele não disse. Quantas faces tem o poliedro? Ele quer saber o F, portanto. Se o número de faces triangulares é a metade do número de faces hexagonais. O número de faces triangulares, portanto, o que eu chamei de X, é igual a metade do número de faces hexagonais. É igual a metade de Y. X igual a Y sobre 2. Perfeito? Temos aí, então, um esqueminha montado, né? Lembrem que vocês vão ter que lidar com o N e com o A, e também com a relação de Euler, né? Vocês vão montar ali um 3x mais um 6y, na verdade? 3x mais 6y. Vão lidar com esse x igual a y sobre 2 e vão acabar caindo num sistema de equações, beleza? Jogando lá, resolvendo esse sistema de equações, utilizando também a relação de Euler, vocês vão obter 18 faces como resposta, tá? Não vou resolver por completo, deixo esse para vocês, assim como alguns de vocês escreveram nos relatórios, né, que essa metodologia de iniciar o exercício, não resolver por completo e dar a resposta, é uma metodologia positiva, né, alguns de vocês gostaram, eu deixo aí, então, para vocês resolverem, concluírem a resolução desse problema, e fico à disposição também para quaisquer dúvidas. Ainda existem exercícios por resolver nessa lista de exercícios número 5, gente, que eu não resolvi, mas resolverei no terceiro vídeo, então, em que vou trabalhar um caso específico de poliedros, que são os prismas. Aguardem, então, o nosso terceiro vídeo, e que eu vou mandar para vocês apenas na semana seguinte, tá? Ele não vai aparecer de imediato para vocês, para que vocês tenham um tempinho aí para resolver esses primeiros exercícios. Então, vocês agora têm condições de resolver os 4 primeiros exercícios da nossa LR5, tá? Os 4 primeiros exercícios propostos a vocês para casa, que são os exercícios que vocês têm que me entregar. Resolvam, por enquanto, essa semana, esses 4 exercícios, são tranquilos, com esses 2 vídeos vocês conseguem, e na semana que vem apresento, então, o finalzinho, o que faltou, e que nos ajudará a responder os últimos 3 exercícios. Espero que tenham gostado mais uma vez, um grande abraço, fiquem bem, procurem seguir todas as medidas de higiene e segurança para que saiamos da melhor forma possível desse momento tão difícil. Pessoal, um abraço.